A mensagem de hoje, mensagem número 265, tem como tema o poder de Deus mediante a visão da fé. Amém? O Senhor vai nos ensinar nesta noite a respeito do seu poder mediante a fé que Ele nos deu para podermos viver este poder, para podermos realizar grandes obras no nome do Senhor. Porque somente pela fé eu avanço, pela fé eu passo, eu ultrapasso, eu salto as muralhas que vêm sobre a minha vida. Amém? Então a fé, ela é o poder de Deus na minha vida e ela me revela o poder de Deus. Então, pela palavra, pela Sagrada Escritura, o Espírito da Graça vai nos ensinar nesta noite a respeito deste poder que está na minha vida e na tua vida. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 19, diz a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Segundo a eficácia da força do seu poder. Oremos ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Jesus, o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos dá a visão, o Deus que ilumina os olhos do entendimento, para que possamos compreender, para que possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Senhor, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, esta riqueza da glória que há de se manifestar em nossas vidas, nós queremos saber, nós queremos viver, nós queremos crescer, Senhor, nesta sabedoria, recebendo de Ti a revelação, para que a eficácia da força do Seu poder manifeste em nossa vida toda a Sua vontade, Senhor, para que possamos ver, possamos experimentar esta suprema grandeza do Seu poder. Espírito Santo, nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos e entendemos que nada somos e que nada podemos fazer sem Ti. Portanto, Senhor, realize em nosso meio nesta noite. Faça a Tua vontade, Senhor. Faça o Teu querer em nosso meio. Através da Sua santa e rica palavra, nos dê o entendimento. Nos dê este crescimento necessário, Senhor, para frutificarmos para Ti. Deus, eis-me aqui para Te servir, Senhor. Eis-me aqui para servir a Tua igreja, para servir aos Teus filhos que estão aqui e que estão, Senhor, agora pela internet, recebendo deste alimento, Jesus. Usa-me, Senhor, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, bendita pastora.
Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus nesta terra, homens e mulheres, salvos por Jesus e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que são chamados pelo Senhor para reinar em vida, são chamados por Jesus para crescer na sua graça e no seu conhecimento. Os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, nos revela a fé. Ela nos revela, os ditos de Deus, nos revela a visão do Todo-Poderoso. Porque somente pela fé, dom de Deus, que foi concedida a nós, quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, quando nós ouvimos o Evangelho da Salvação, e nele nós ali então cremos, quando o Senhor nos selou para o dia da redenção, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós podemos então, a partir de então, entender, compreender os ditos de Deus, compreender a ciência do Altíssimo e ter a visão do Todo-Poderoso. Então, esta fé que eu recebo do Senhor, quando alinhada à visão de Deus, ela me revela o poder infinito do meu Senhor. Em Efésios 3, 14 a 20, diz a palavra: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A fé viva, que caminha juntamente com o amor, é resultado de uma entrega total a Deus. Só vive a fé e o amor verdadeiros quem se entrega totalmente a Deus. Porque só assim se vive então na visão do Todo-Poderoso conforme os seus ditos, conforme a sua palavra. A igreja está entendendo? Então, o amor de Deus na minha vida, ele me faz viver totalmente entregue a Deus, sem reservas. A minha vida com o reino é uma vida fervorosa e com sabedoria e entendimento. Na minha vida, a oração, ela é fervorosa. Ela me traz o resultado da parte de Deus. É uma oração que revela ao próprio Deus a minha gratidão. Então, quando há em mim o amor somado à fé, eu não me limito a relógio, não me limito a tempo. Quando eu estou na intimidade com meu Pai, eu tenho prazer em me entregar aos seus braços, eu tenho prazer de estar nos seus átrios, ouvindo a sua voz, ouvindo da sua palavra, aprendendo com Ele, porque eu tenho a Ele uma entrega total. Então, um casal, um homem, uma mulher de Deus, que vivem de tal forma
que vivem esta entrega ao Senhor, demonstrando a Deus a gratidão, amados, são pessoas que sempre vão ter motivos para bendizer ao Senhor. São pessoas que sempre vivem alinhadas ao amor e à fé. E estes contemplam o poder de Deus nas suas vidas. Estas pessoas, estas mulheres, estes homens, estes casais, eles veem Deus operar a vosso favor. Mateus 22, 29 diz: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando eu conheço a palavra, igreja, quando eu recebo o entendimento, com os olhos iluminados, é claro, eu entendo o poder de Deus. E agindo em conformidade com o conhecimento da verdade, pela fé, eu terei o poder de Deus operando a meu favor. É assim que a fé age a meu favor. É assim que os milagres chegam à minha vida. Com o quê? O entendimento da palavra, com os olhos iluminados, com a entrega total a Deus. Amém? Com a vida colocada no reino em primeiro lugar. E praticando esse conhecimento da verdade, eu vou ver o poder de Deus operando a meu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a fé é algo consciente. Diga isso, a fé é algo consciente. Não é racional. Amém? É totalmente diferente de lógica humana. Mas é algo consciente, porque eu tenho que ter o entendimento da palavra. Eu tenho que conhecer o poder que há na palavra de Deus, para que a minha fé seja uma fé operosa. Amém? Hebreus 11:1, o que diz? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É consciente. Amém? É consciente. E isso não é pensamento positivo. É algo real. É a certeza de algo que eu espero. A convicção de fatos que se não vêm. Então, quanto mais conhecimento e prática da palavra de modo consciente, com a certeza, com a convicção, mais resultados do poder de Deus eu verei em minha vida. Amém? Você crê? Você recebe este entendimento para a tua vida? Então, quanto mais submetido a Deus, quanto mais alimentado pela palavra de Deus, eu vou percebendo que o Espírito de Deus domina os meus pensamentos e as minhas atitudes. Quanto mais alimentado pela palavra. Quanto mais entregue com o amor de Deus desta maneira total. Esta entrega total a Deus. Então eu começo a perceber que a minha mente, que os meus pensamentos, as minhas atitudes, elas são o quê? Dominadas pelo Espírito de Deus. Em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha mente ela tem que ser renovada mediante a palavra do Senhor, ou seja, conforme aquilo que Deus ensina. Em 2 Coríntios 10:3-5 diz: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, os meus pensamentos eles só poderão ser levados cativos à obediência de Cristo quando eu estiver totalmente, igreja, submisso a Cristo. Quando eu estiver numa vida de total submissão a Cristo, então será fácil os meus pensamentos ser levados
cativos à obediência de Cristo. Porque eu estarei sendo bem alimentado do conhecimento da palavra de Cristo, e isso será fácil, então, para eu viver o que a palavra manda. Amém? Então, isso é o que nós aqui levamos adiante, é o que nós ensinamos, o que nós pregamos, o ensinamento da palavra, o conhecimento da palavra, para que a igreja viva esta entrega total a Cristo e que todos os pensamentos sejam levados à obediência de Cristo, cativos à obediência de Cristo. Porque, de tal modo, nós viveremos então e andaremos no Espírito e não na carne. Amém? Porque o apóstolo Paulo diz que, mesmo estando na carne, eu não milito segundo a carne. Amém? Então, eu não luto segundo a carne, segundo os meus próprios pensamentos. Eu luto segundo aquilo que Deus me ensina, porque eu estou sendo cheio do conhecimento de Deus. Amém? Então, este conhecimento faz ser destruído na minha mente as fortalezas, aquilo que o inimigo tenta lançar na minha mente, para que aquilo crie uma altivez, crie uma sofisma, para que eu endureça o meu coração às coisas de Deus. Amém? Então, quando eu estou no Espírito, lutando com as armas espirituais, então eu consigo levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E então, pelo Espírito, eu venço toda e qualquer luta. Amém? Então, quanto mais íntimo da palavra, mais consciente. Diga isso, quanto mais íntimo da palavra eu estiver, mais consciente eu serei. E mais firme será a minha fé. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós, amados, nós morremos para o mundo e para o pecado, amém? E juntamente com Cristo, na sua morte nós também morremos. E em Cristo nós nascemos novamente. Nós tivemos um novo nascimento em Cristo, quando fomos batizados pelo Espírito Santo. E agora nós vivemos e devemos viver como novas criaturas. Para quê? Para que possamos andar e viver em novidade de vida. Só que como a fé ela é consciente, eu não posso ignorar que há em cada um de nós o velho homem, o Adão, que ainda insiste em dizer que está vivo. O Adão, ele é fera. Ele não se dá por vencido. Ele tenta sempre querer aparecer. Então, amados, nós temos que ter esta consciência. Amém? Eu tenho que ter esta consciência. Por quê? Se eu ignorar isso, fica fácil para o inimigo trabalhar na minha mente. Ok? Está claro até aqui? Amém? Então, a fé, ela me mostra o poder de Deus que está na minha vida, para que eu utilize e vença todas as batalhas. Ok? Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras. Então, o que nós temos que guardar, igreja? Palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor está guardada no meu coração, o que acontece? Eu não peco contra Deus. Para não pecar contra ti. Então, a ação da palavra no meu coração, ela produz sabedoria. Ela produz conhecimento para eu poder discernir a vontade e o poder de Deus para a minha vida. Corações retos e puros sempre estão inclinados à ação de Deus. São sensíveis ao toque do Espírito Santo. São sensíveis ao poder de Deus. Amém? Atos 4, 32 e 33, olha o que diz. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava
exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, igreja, Deus tem prazer na vida pela fé. Aliás, é o único modo aprovado e aceitável diante de Deus hoje. Viver pela fé. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então todos aqueles que recebem a fé, dom de Deus, para crer na salvação que há em Cristo, são os predestinados para a salvação, e isto não é pessoal, isso não é de cada um, é dom de Deus. Amém? Então viva pela fé. Diga para o irmão que está do seu lado aí, viva pela fé. Olha, amados, o que era impossível aos homens foi concedido gratuitamente a todos os que creem através da cruz do Calvário. Por sua graça, por seu favor imerecido, aquilo que era impossível se tornou possível. E glórias a Deus por isso. Tiago 1:19-21 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza. O que é impureza? É tudo que é contra Deus. Tudo aquilo que está fora da palavra de Deus é impureza, amados. Amém? Então, tudo que é contra Deus, pensamentos contrários à vontade de Deus, pensamentos contrários à palavra de Deus, atitudes contrárias à palavra de Deus, é impureza. Então, tem que se limpar. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quanto mais eu ando no Espírito, mais eu percebo a necessidade de mudança. Quanto mais eu ando no Espírito, com intimidade na palavra, mais eu vejo a necessidade de me purificar diante de Deus. Amém? Então, para que eu viva pela fé, é necessário eu viver pelo Espírito. Não tem outra forma. O nosso padrão de comportamento, igreja, é bíblico. O nosso padrão de comportamento é bíblico, não é antibíblico. Amém? Então, nisso, nós temos o quê? O respaldo de Deus. Nós temos a aprovação de Deus. Amém? Então, quando nós vamos na direção do padrão de comportamento bíblico, nós sabemos que o inimigo de nossas almas se levanta, se ira contra nós, porque ele não quer. Ele não quer que a igreja se alinhe no comportamento bíblico. Ele não quer que a igreja viva o padrão bíblico que Deus requer para a sua igreja. Então, por isso, eu tenho que viver a cada dia mais íntimo da palavra. Hebreus 12:14-17 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não andarmos na paz e na santificação que Deus quer que nós andemos, nós não vamos ver Deus operar a nosso favor. Nós não vamos ver o poder de Deus operando na nossa vida, amém? Tá claro aqui? Então, assim, nós só vamos ver Deus agir na nossa vida quando estivermos completamente no padrão bíblico, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente
querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, igreja, sem andar de modo digno, mediante a fé, ninguém vai ver Deus agir a seu favor. Ninguém vai ver o poder de Deus manifestado na sua vida. O Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele está nos instruindo. Ele está nos ensinando para que a fé que Ele nos deu tenha uma ação correta em nossa vida. E que nós possamos andar, de fato, nas obras que Ele mesmo preparou de antemão para mim e para você. Efésios 2,10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga, para boas obras. As quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, o que eu e você hoje andamos, vivemos, é o que Deus preparou. É o que Deus preparou. Não é o que eu escolhi, não é o que você escolheu. E isso é humildade diante do Senhor, é submissão àquilo que Ele determinou. Viver a sua graça. Nós sabemos muito bem que quando nós chegamos da lei, todos aqui éramos carnais. Todos aqui eram carnais. Por quê? A pessoa que vive na lei, ela vive com a sua carne ativada. Agora, quando ela recebe a graça de Deus, quando ela recebe estas boas obras que Deus preparou para ela andar, né, desde antemão, que já havia sido preparada, então ela começa a ser moldada, ela começa a ser lapidada, ela começa a aprender a viver segundo o modo digno de Deus, não segundo a vontade dela. Porque o que nós vemos hoje são igrejas que vivem a próprio modo. É ou não é? As igrejas, elas vivem a seu pensamento, a seu modo. Elas acham que aquilo é correto, elas fazem, elas pensam que é daquele jeito e elas levam aquilo adiante. Elas sobem num púlpito e pregam aquilo, falam daquilo como se fosse a verdade absoluta de Deus. E nós sabemos que não é, é a mentira. Amém? E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então nós sabemos que, para nós, há um modo digno de se viver. Para nós, há um chamado perfeito da parte de Deus para que andemos nele. Amém? Então, o meu conselho para você, que foi chamado para esta graça, não negligencie o seu chamado. Não procrastine o seu chamado. Amém? Não faça isso. Josué 18, 1-3 diz assim, olha. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. E ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Já haviam passado o Jordão, não é? Já tinham ali se estabelecido. E, versículo 2, dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E olha o versículo 3, o que diz. Disse Josué aos filhos de Israel. Olha, amados, eram 12 tribos, 5 tinham tomado posição, 5 tinham, mostrado interesse e já haviam ali sorteado a terra, já buscado a sua parte na herança. E 7 ficaram ali, negligenciando, procrastinando, esperando para ver o que ia dar. E Deus não aprova isso. Deus não aprova esse tipo de coisa. Deus aprova o filho de atitude na fé. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Olha que tremendo isso. A procrastinação é o inimigo da fé. Então muitos ignoram a procrastinação. Como, pastor, a pessoa pode ignorar a procrastinação? Ela continua do mesmo jeito sempre. Ela continua com o mesmo estilo de vida sempre. Ela vive naquela rotina sempre do mesmo jeito.
e ela não herda a terra prometida. Ela não vive as promessas de Deus, ela não vive as delícias do Senhor, ela não tem a vida abundante que Jesus lá na cruz concedeu a ela. Porque, amados, aqui a Bíblia diz que a terra estava diante, a terra estava sujeita diante deles. Olha que coisa tremenda. Era para eles e a terra estava ali, e eles não estavam nem aí. Olha que sério isso. Então Josué teve que dizer, olha, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Então, entenda o que é teu por direito e tome posse. Não procrastine. Não viva indiferente ao teu chamado, irmão. Não viva no teu isolamento. Porque você foi chamado por Deus para viver as suas promessas. Para receber do reino aquilo que é teu por direito. Em Romanos 12:11, olha o que diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, uma igreja que assim procede, uma igreja que pela fé avança e que crê nas promessas do Senhor, amado, não tem como ser diferente. Vai viver as bênçãos do Senhor. Em Efésios 1:19 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amados, que versículo poderoso! Que versículo tremendo! Esse de Efésios 1:19 que Paulo escreveu. Põe na telão para mim, pastora, por favor. Quero repartir com a igreja. No grego, a palavra suprema é uperbalo, que significa lançar além, ir além, ultrapassar, com adjetivo extraordinariamente, fora de medida, além da razão e do cálculo humano. Só faltou o acento no cálculo ali, minha pastora. Amados, isso é o significado da palavra suprema. Vou ler de novo o que Paulo escreveu. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o poder de Deus num coração de fé, amados, não tem como dar errado. Faz ir além. Ele resulta em coisas extraordinárias, fora de medida, além da razão e cálculo humano. Então você não deve nunca se preocupar como vai ser. Na sua vida pessoal, aquilo que você projeta, aquilo que você sonha, aquilo que Deus já lhe mostrou a visão e o que Ele tem lhe ensinado pelo altar, você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em viver o reino. Ponto final. Quando você se preocupa em viver o reino na sua vida, como prioridade máxima, tudo lhe é acrescentado na sua vida. Amém? Então, porque tem pessoas que, por não entender isso, por não, às vezes, se aprofundar no reino como deve, vivem uma vida de preocupação. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Não, meu pastor está dizendo que coisa grande vai acontecer na minha vida. Mas como? Amado, nunca faça essa pergunta. Não, eu não sei se vai dar certo, não. Nunca pronuncie essas palavras. Jamais diga isso. São palavras contrárias que são veneno contra a fé. É veneno. Matam a fé que está na sua vida. E o diabo aproveita disso. Então não dê brechas.
Não dê brechas, continue firme naquilo que Deus já te mostrou, já colocou no teu coração. Amém? Porque Deus, amados, quando Ele está no controle, nós não temos que nos preocupar, nós temos simplesmente que marchar. Ele disse lá no deserto, Ele falou, diga para o meu povo que marche. O povo lá preocupado, desesperado, que o mar estava diante deles. Moisés, por que clamas a mim? Diga para o meu povo que marche. Eu estou aqui em nome do Senhor nesta noite para dizer para a tua vida, não te preocupes. Como vai acontecer, de que forma vai acontecer ou quando? Creia somente que vai acontecer. Creia. Use a tua fé, irmão. Deus, Ele está observando o nosso passo de fé. Porque tem coisas na nossa vida que é difícil às vezes de fazer, irmão. Tem coisas que é difícil. Mas são coisas que é necessário fazer. É um passo de fé. Para quê? Para ver o melhor. Porque na nossa vida nós temos uma difícil responsabilidade na nossa vida, nós que vivemos a graça. O que é, pastor? Escolher entre o bom e o melhor. E isso, amados, Deus cobra de nós. Então os meus olhos têm que estar para aquilo que é maior. Para aquilo que é mais forte, mais poderoso, mais significante. Estão entendendo? Então na nossa vida, às vezes nós temos que tomar atitudes, posições que é difícil, mas o que é? Uma posição de fé. O poder não está em mim, está no Deus que eu sirvo. E se eu tenho o respaldo da Bíblia, aquilo me dá resultado. Aquilo traz o resultado de Deus. Por quê? Deus está assinando embaixo. É assim como Ele disse para Moisés, diga para o meu povo que marche. O povo começou a se alinhar para marchar, o mar se abriu. Aleluia. Então, não mate a fé. Não contrarie a fé com palavras negativas. Não contrarie a fé com preocupação. Às vezes a pessoa está num projeto. A pessoa está lá na visão. Está indo. Pá, pá. De repente, pá, acontece alguma coisa que vem para travar. E o diabo faz isso, amados. Com a permissão do Senhor. Porque o diabo ele não pode fazer nada por ele mesmo. Tudo ele faz com a permissão de Deus. Porque Deus é maior, não o diabo. Então, tudo que acontece, Deus permite. E aí, às vezes, vem o obstáculo e Deus está nos observando. Ele está observando para ver o que está saindo da minha boca. Ele está observando para ver a minha atitude. Ele está observando para ver aonde está a minha confiança. E o Senhor tem testificado em nosso coração, amados, com essas mensagens que Ele tem trazido, aquilo que Ele já colocou mesmo em nosso coração. Ele tem testificado, Ele tem mostrado, Ele tem confirmado, porque é o sonho dEle para a nossa vida. Então, Ele quer realizar isso nas nossas vidas e através de nossas vidas. Então, vai acontecer. Vai acontecer, igreja. E as pedras no caminho, pastor, e os obstáculos, e as coisas que vêm para desanimar, vêm para te fortalecer. Não para te derrubar. Amém. Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos muitas pessoas olhando para nós, irmão. Tanto da família, tanto de pessoas que estão no nosso convívio, são pessoas que estão olhando a nossa vida. E Paulo ele diz assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos. Diga aí para o teu irmão que está do seu lado, corramos. Não é para sair correndo, é para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o que é isso? É entender que eu tenho que permanecer na minha reta de corrida.
com perseverança, porque esta carreira foi proposta a mim pelo meu Senhor. Amém? E o versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Então, amados, às vezes para a gente alcançar o objetivo na nossa vida, não vou dizer às vezes não, é sempre. Para a gente conquistar, para a gente chegar ao objetivo, alcançar aquela meta que foi proposta no nosso coração pelo Senhor, nós vamos ter que suportar, às vezes, muitas coisas. Nós vamos ter que passar por cima, nós vamos ter que, como diz a palavra, esquecer as coisas que para trás ficam e olhar para aquilo que está diante de mim. Para que eu possa, firme, continuar. Porque essas coisas, elas vêm aqui, para tentar me fazer cair. São as setas que o maligno lança, com a permissão do Senhor. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, ela tem que ser provada. E quando Deus prova a nossa fé, não é para nos reprovar. É para sermos aprovados. Amém? Glória a Deus. Então, olha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vitória! Vitória, igreja! Vitória! Passou o que passou, fez o que fez, venceu. A vitória está sobre a tua vida. Amém? Viva pela fé. Você está recebendo aqui, amados, a visão correta da fé. Para você viver esse poder da fé na sua vida. Porque em todas as coisas você é mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Amém? Você é mais que vencedor. Você não é oprimido. Você não é vítima. Você não é vítima. Você é poderoso em Cristo Jesus. Amém? 1 de Reis 18, 41 a 44. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você conhece a história? Conhece? Conhece? Conhece. Elias foi lá no rei Acabe e falou assim: segundo a minha palavra, tem poder na sua vida, irmão, quando você está falando a palavra. Quando você está citando a palavra de Deus, o poder de Deus está manifesto na sua vida. Elias foi na cara do rei, amados, com ousadia, e disse: segundo a minha palavra, não vai nem chuva, nem orvalho regar a terra. E só vai voltar a regar quando eu mandar. Quando eu disser que vai acontecer. Aleluia. Amado, quando Deus respalda, Deus respalda. É tremendo, amado. É tremendo. Não tem, será que eu vou respaldar? Não. É sim, sim, não, não. Está aqui, está escrito. Deus assina embaixo. Amém? Então disse... Volta o 41, pastora. Pastora, muda só quando eu mudar, por favor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem cair orvalho na terra. E Elias então diz: agora vai chover. Aleluia. Agora vai mudar o decreto. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço. Ali, quando ele mete o rosto entre os joelhos, ele estava orando ao Deus dos céus. Ele estava dizendo: Senhor, agora honra a minha palavra.
honra aquilo que eu disse, porque eu disse em teu nome. Eu disse para a tua glória, para que eles saibam que tu és o Deus vivo. Para que eles saibam que tu és o Deus, Rei de reis e Senhor de senhores, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Foi isso que Elias fez. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. E então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. 7 vezes não tinha nada. Tem muitas pessoas que desistem na primeira. Tem pessoas que se desistem fácil. Vê a dificuldade. Ih, não deu certo. Ah, não vai dar certo. Ah! Na primeira. Por 7 vezes o moço teve que ir e voltar. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aleluia! Aleluia! Igreja, ouça e receba no teu espírito pela fé que está em você. Permaneça firme, seja perseverante, mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo nada ainda. Vai surgir, vai aparecer, vai acontecer, porque o que Deus tem para você é muito grande. Deus da glória. Versículo 45 diz: dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amados, Elias foi lá, falou: olha, avisa Acabe para ele se preparar para a chuva não pegar ele. E o tempo estava limpo. Não tinha nem sequer isso aqui de nuvem. E 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Do nada, simplesmente do nada, apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E desta nuvem, que talvez alguém pudesse olhar e dizer: ah, não vai chover não. O céu está limpo. A nuvem estava lá. Do tamanho da mão de um homem. Desta nuvem, os céus se enegreceram. Aleluia. E desta nuvem veio uma grande chuva. Aquela nuvem pequena não existia. É o que eu quero, em nome de Jesus, fazer você entender nessa noite. Que talvez o que você esteja vendo são anos aí já de sequidão. Talvez um problema que está há anos, há tempos já, te trazendo desconforto na tua vida. Ou talvez agora você foi fazer alguma coisa na sua vida que Deus colocou no seu coração e você está trilhando neste caminho e de repente apareceu alguma coisa para te atrapalhar e talvez você não esteja enxergando a solução disso. Talvez você não esteja contemplando a saída que Deus vai dar nisso. Eu quero te dizer que há 3 anos e meio não chovia, e não existia nada, nenhuma possibilidade de chuva. Mas quando o profeta de Deus disse: agora vai chover, Deus respaldou. Deus disse:
eu vou mandar chuva, porque eu vou te honrar. É por causa de você eu vou fazer. Porque você crê no meu nome. Você crê na minha palavra. A minha palavra está na tua boca de modo vivo, de modo real. Porque você tem o conhecimento da minha verdade no teu espírito. E eu vou fazer surgir uma pequena nuvem aí, para você ver que eu estou no controle de tudo. E dessa pequena nuvem, pode esperar a chuva. Pode esperar a chuva de bênção, minha igreja. Em nome do Senhor, meu amado e minha amada, em nome do Senhor, assim diz o Senhor: vai chover! Vai chover! Pode o mundo inteiro dizer que não, mas se é o Senhor quem diz, assim será. Porque assim como tu creres, assim sucederá na sua vida, para a glória e honra do nome santo de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus! Eu creio, Senhor! Eu creio, Senhor! Diga, igreja, eu creio, Senhor!